Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Compartilhar hoje mais um pouco de conhecimento daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E ontem eu estava meditando na palavra de Mateus capítulo 26, aqui do 47 em diante. Eu vou ler um pedaço aqui para que vocês entendam. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e vara, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do seu povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todo aquele que empunha a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? Até aqui. Irmãos, lendo também o Evangelho de João. João, como sempre, tudo relata sobre Pedro, coloca o nome de Pedro em várias ocasiões onde em Mateus não diz. E nessa ocasião em específico também João fala que Pedro decepou a orelha do guarda. E meditando sobre isso, veio no meu pensamento a seguinte questão, de que Jesus falou mais uma vez para Pedro que era necessário que aquelas coisas se cumprissem, que as escrituras se cumprissem, que se cumprisse a vontade do Pai. E Pedro decepou a orelha do guarda. Jesus foi lá e curou. E numa outra passagem da Bíblia, ele repreendeu Pedro quando Jesus começou a falar e predizer a sua morte, aquilo que deveria acontecer, aquilo que ele passaria, que ele enfrentaria a morte. Pedro simplesmente foi querer repreender Jesus, dizer para Jesus que não era necessário, que aquelas coisas não sucederiam. Não, Senhor, isso não vai te suceder. E Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás, que pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Pedro, da primeira vez, achando que estava ajudando, colocando para fora ali no seu coração o desejo de que Jesus não passasse por aquilo que era necessário passar, achando que Jesus seria o libertador à vista humana, que não necessitaria passar pela morte, sendo que Jesus sabia que a vontade do Pai era que ele viesse, passasse e enfrentasse a morte, porque esse era o propósito dele. E não bastasse Jesus ter passado todos esses momentos com os discípulos, eles não entenderam que ele era Deus. Em muitos momentos a gente lê os capítulos dos evangelhos e vê que eles não entendiam que Jesus era Deus. E não bastasse ele ter passado por essa situação no momento do Getsemane, que Getsemane significa prensa de azeite, no momento difícil de Cristo, no momento da decisão, que ele sabia que ele ia ter que enfrentar todas essas coisas, esse pecado que ele estava carregando sobre si. Ia chegar o momento, e no Getsemane ele já estava cheio de pressão na mente. Cristo já estava com todas as pressões ali, pedindo ao Pai que se ele pudesse não beber do cálice, que assim fosse, mas que não fosse feita a vontade dele, sim a vontade do Pai. E a Bíblia fala, a palavra fala que ele pediu isso 3 vezes. E naquele momento de solidão e de pressão também, ele levou os discípulos lá, deixou uma quantidade de discípulos, numa parte diz que ia subir para orar, levou Pedro, Tiago e João, e lá com os 3 pediu que eles vigiassem com ele, foi orar ao Pai, suplicando, passando por toda aquela prensa. Quando ele voltou, os discípulos dormindo. E eu estou fazendo esse enredo para você entender a história. Muitos aqui que estão ouvindo devem conhecer a história de Jesus nessa parte do Getsemane, mas eu quero fazer a alusão a vocês de que tamanha pressão Jesus estava passando naquele momento, tendo que lidar consigo mesmo, porque era necessário que ele enfrentasse tudo aquilo. E ao mesmo tempo, naquele momento, como homem, ele sentiu o desejo de não passar, mas como um bom filho, um filho obediente, falou: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente, quando está no momento da prensa, nós, quando estamos passando por isso, pelo Getsemane, aquele momento em que você sente um chamado de Deus, que você tem que largar mão de muitas coisas e da sua própria vontade, do seu próprio eu, para fazer a vontade do Pai, não é fácil. E a gente sabe a pressão que passa. Jesus suou sangue,
E naquele momento de pressão que ele venceu, decidindo fazer a vontade do Pai, decidindo passar pela prensa, ali sendo prensado no Getsemane, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Logo em seguida, a sair dali, é traído por Judas, mais uma pancada. A traição naquele momento, a mente dele já estava tão carregada de tudo que ele teria que enfrentar, e logo vem adiante uma traição. Já estava prevista também, ele já sabia que Judas o trairia. E como eu falei no vídeo passado, tudo que Jesus viveu em verdade, cara. Ele sentiu todas essas coisas, todas as angústias humanas. Não era um roteiro, eu tenho que passar por isso, vou ser traído, agora é o momento de ele me trair e tal, como se não houvesse sentimento. Em todos os momentos de Cristo houve sentimento. Houve verdade em sentimento, em ação, em atitude. E depois de ele receber aquela traição ali de Judas, já vem Pedro novamente e decepa a orelha do guarda. Já vem ali tendo uma atitude de querer salvar Jesus, mais uma tentação para Cristo. Aí Jesus, com toda essa pressão sobre si, sobre a sua mente, de uma traição, da prensa no Getsemane e de tudo que viria pela frente, ainda tem que repreender Pedro e dizer: é necessário que eu passe por todas essas coisas. E eu, meditando sobre essa palavra, vejo que muitas vezes no nosso andar com Cristo, nós vamos passar pelo nosso momento e pelo nosso Getsemane, nosso momento de decisão, em que a gente tem que escolher fazer a vontade do Pai ou fazer a nossa própria vontade, porque a gente, como ser humano, a gente tenta fugir disso. Você que está no Getsemane sabe, está nesse momento de pressão, assim como Cristo. E você sabe que diante desse momento de pressão que você tem que decidir, vem traições de pessoas que você menos esperava. Vem esse afastamento onde você olha para os lados e vê que não tem ninguém com você, é você sozinho. A gente passa por isso também. Jesus fala no Evangelho de João que é necessário, que os escravos não são melhores do que os seus senhores. Se o Senhor é perseguido, tão poucos escravos vão ser também perseguidos. Então, se Jesus passou pelo ódio humano, onde as pessoas não o queriam ouvir, nós também vamos passar. Então é necessário que nós passemos também pelo Getsemane, por esse momento de decisão, por essas pressões na mente. E nesse momento que a gente mais enfrenta a pressão, é onde nós passamos muitas vezes com Pedros na nossa vida. Quantas pessoas não têm sido Pedro na sua vida? Que no momento que você sabe que você tem que seguir aquilo que Deus está mandando você seguir, Deus colocou você na prensa do Getsemane, onde você está ali angustiado, lutando para não fazer a vontade, mas dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí você vai passando por todas aquelas decisões que já são difíceis naquele momento de pressão, só que aí vem o Pedro tentando te ajudar. Não é necessário que tu passe por isso não, fulano, fulana, não é necessário não. As pessoas vêm sem ter o conhecimento daquilo que Deus e você sabem que Ele está pedindo de você. A decisão, o comportamento, o caminho que Ele tem te pedido para andar. E nessa manhã, quando eu li essa parte da palavra, eu comecei a ver: meu Deus, até nesse momento do Getsemane ali, que ele sai daquela prensa, suou sangue ali, decidindo, ainda vem as tentações, uma traição, depois o outro querendo que ele não siga aquele caminho, como lá atrás já havia sido feito. Porque quando Jesus começou a predizer sua morte e dizer o que vinha acontecendo, o que iria acontecer no futuro da sua morte, Pedro tenta intervir também. Não, Senhor, isso não vai te suceder. E Jesus o repreende, porque ele sabia o objetivo dele. Ele amava os seus discípulos. Porém, ele sabia que o reino dele não era aqui. Mas ele foi um ser humano genuíno nessa terra. Ele sentiu todos os prazeres que tem aqui em você ouvir um pássaro cantar, em você ver um amanhecer. Quando eu digo todos os prazeres, são os prazeres genuínos daquilo que o Senhor nos deu, que havia no jardim. Em você ver o próximo crescendo e você sentir felicidade no crescimento dele, em você ver uma família sendo restaurada e você sentir prazer na restauração daquela família. Isso é a alegria que traz aquilo que o nosso cérebro precisa, que é sadio, que é santo. Jesus foi 100% homem, e nesse momento de dificuldade dele, vem um Pedro tentando tirar ele do caminho e do propósito, que era a morte. O propósito de Jesus era vir morrer por nós, carregar o pecado da humanidade sobre si e trazer a vitória na morte, porque ele venceu naquela cruz, e por causa da vitória dele, a salvação para mim, a salvação para você, e mesmo para todos. Só que muitos vão rejeitar, porque não entendem e não querem entender, porque amam mais esse mundo do que o Senhor. Então, se o Senhor te colocou no Getsemane e você saiu do Getsemane decidido pelo caminho dele, vão aparecer Pedros no seu caminho, querendo intervir, dizendo que aquela não é a vontade do Pai. Se você tem dons, se você tem talentos, se você tem habilidades, as pessoas querem que você exerça a sua habilidade, porque você é bom de venda, você é bom nos negócios, você é bom
em fazer qualquer coisa com as habilidades que você tem. E Deus não está querendo essas habilidades mais. Ele está te levando para um outro caminho, o caminho da dependência dele, o caminho onde ele quer que você fique parado e quieto, que você não use mais a sua força. E as pessoas não entendem. Então elas vêm para você e dizem: ei, cara, monta uma empresa, faz tal coisa, tu faz isso, tu faz aquilo. Quando Deus e você sabem para onde ele está te levando, para onde ele está te chamando, que há um caminho onde ele quer a tua quietude, ele quer que você dependa dele 100%. Principalmente você que sempre andou lidando com a sua própria força, resolvendo tudo na força do braço. Então o Senhor te quer nesse momento parado. Se ele falou para você parar e esperar e ver a glória dele acontecer, ver aquilo que ele quer fazer na tua vida, outros vão querer que você lute de novo na força do seu braço, sendo que ele já te disse para parar. Então observe quem tem sido Pedro na sua vida, tentando te dar uma ajuda onde Deus não está. É só você e Deus. No Getsemane era só Jesus e o Pai. Ele não estava sozinho. E ele mesmo fala isso no capítulo 26. Era ele e o Pai ali. E os discípulos dormiram. Então tem momentos, irmãos, que é só vocês e Deus. Ele chama para esse momento. É onde é só nós e ele. E quem está ao teu redor não entende aquilo que tem dentro do teu coração. É aquilo que ele está falando diretamente contigo. Então ouve a voz do Senhor e obedece à voz dele. E se necessário for repreender Pedro, como Jesus o repreendeu, a gente tem que fazer. Tem que esclarecer para eles que o que o Pai está mandando fazer é outra coisa, não aquilo que eles querem que você faça, porque eles só enxergam em ti habilidades e outras coisas externas. Deus enxerga o teu coração e sabe para onde está te levando. Jesus decidiu confiar no Pai e cumprir o seu propósito até o final. Foi fiel até a morte, morte de cruz. É assim que nós sejamos também fiéis a Ele, irmãos. Presta atenção para você não ser Pedro na vida dos outros. Presta atenção para ver quem está sendo Pedro na tua vida, porque o teu chamado é entre você e Deus, entre aquilo que Ele tem colocado no teu coração. E observa se você não tem sido Pedro na vida dos outros também, tentando dar uma força, tentando dar um conselho, tentando ajudar onde o Senhor não está falando para você fazer. E você ali, por amar a pessoa, por gostar dela e querer que ela siga um caminho que você julga ser o caminho certo, você vai lá e tenta decepar a orelha de um servo. Você tenta repreender a pessoa dizendo: não, isso tu não vai passar por isso, não é necessário não, sendo que você sabe que é necessário a pessoa passar. Sendo que você sabe que é necessário a pessoa fazer aquilo que Deus tem pedido para ela fazer. Ou muitas vezes você não tem o conhecimento, então ore a Deus antes de dar um conselho para alguém. Ore a Deus antes de intervir na vida de alguém, porque você não sabe se você está indo contra o próprio Deus. Assim como Pedro, que foi escolhido por Jesus para liderar os 12, tentando intervir no propósito de Jesus. Então, que essa palavra fique no teu coração, meu irmão. Você que foi escolhido por Jesus, minha irmã, você que foi escolhida por Cristo, que tem passado por essa prensa, que tem passado por esse momento de deserto, esse momento de dificuldade, onde o Senhor tem falado contigo. Não deixa com que pessoas próximas a você, familiares, amigos, pessoas, te tirem do propósito que Ele pediu para você passar. Nós, muitas vezes, dentro do nosso coração, a gente quer sim escutar Pedro e não fazer aquilo que o Pai está pedindo para a gente fazer. Mas se a gente fizer a vontade humana, a gente está contra o Pai. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem, embora seja amigo, esposa, qualquer pessoa próxima a você. Geralmente o nosso cônjuge sabe e o Senhor usa ele para falar conosco, para nós passarmos o nosso propósito, mas muitas vezes não. Como Jó, que a mulher não entendeu o propósito dele, que era Deus estava testando o coração dele, ela não entendeu. Mas com certeza lá na frente depois entendeu. Às vezes é só nós e Deus. Guarde essa palavra no teu coração, vigia, fica atento e segue e faz a vontade do Pai. O propósito ao qual Ele estabeleceu para você vai se cumprir. Então segue aquilo que Ele tem te pedido e não tem medo, não volta atrás, só cumpre. Que Ele te guarde, te proteja, que Ele ilumine os seus caminhos, que você tenha força nesse momento de desapego, nesse momento de deserto, nesse momento de provação, nesse momento de prensa, que você continue firme em nome de Jesus, para que o reino dele seja estabelecido, porque você sabe que você foi chamado para isso. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus guarde e abençoe a vida de vocês. Sejam sal e luz nessa terra, para que o evangelho se expanda, porque é tempo, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que Deus te guarde e te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fica firme.